Técnicas de leituras. O que são e para que servem? Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô. Como você já conhece, meu objetivo aqui é ensinar vocês a jogarem tarô do zero sem as palavras-chave. E é claro que o meu propósito não é oferecer um curso de tarô para vocês. Um curso eu tenho lá na minha plataforma Hotmart que se vende sozinho. Aqui eu quero oferecer a vocês uma oportunidade para que vocês façam do tarô uma fonte de renda, como um dia eu fiz da minha vida. Um dia eu fiz o tarô a minha profissão, do qual eu vivo hoje única e exclusivamente dos jogos de tarô. Eu acho que é uma profissão viável, rentável e que pode também fazer a diferença na vida de vocês. Então vamos entender o que são as técnicas de tarô. Aqui a nossa proposta já se encaminha para o fim. Então nós vamos entender agora essas técnicas, que são duas, muito importantes para que vocês consigam fazer uma boa leitura. E a partir daí nós vamos entender as tiragens de carta de uma carta, duas cartas, três cartas e alguns métodos que eu vou trazer para vocês. Aqui dentro do meu roteiro, eu trouxe para vocês dois tipos de leituras, a objetiva e a subjetiva. Quais vão ser as diferenças que essas técnicas vão trazer para vocês? Elas vão trazer uma maior expansão na leitura e na interpretação das cartas. Por exemplo, é preciso se ater que cada tarólogo vai se identificar com uma técnica. Dentro disso, cada tarólogo vai desenvolver o seu método de leitura. O meu professor falava isso, gente, e eu trouxe isso para a minha vida, que é a mais pura verdade. Se houverem 50 tarólogos dentro de uma sala, e vocês mandarem que esses tarólogos façam a mesma pergunta e que saia a mesma carta, digamos carta da lua, para os 50 tarólogos que ali estão, serão 50 informações diferentes. E todas estarão certas, porque cada tarólogo vai interpretar a carta de uma forma, cada tarólogo vai entender de uma forma, através da numerologia, através do símbolo, através do detalhe, e isso vai fazer com que cada um tenha uma diferença na sua leitura. As técnicas ajudarão você a fazer a diferença com o seu consulente. Gente, haja vista que, se vocês observarem nas redes sociais, cada dia mais existem novos tarólogos fazendo tiragens, novos tarólogos vendendo seus produtos e novos tarólogos vendendo seus cursos. Tem alguns cursos que eu vejo assim que parece na minha timeline, aquela pessoa feliz, venha pro tarô energético, pro tarô dos pôneis. Daí eu fico imaginando, né? A pessoa tem toda essa desenvoltura na interpretação, e quando você vai ver o conteúdo não te abre possibilidades. E a ideia, gente, é fazer com que vocês tenham essa possibilidade de visão maior do que a grande concorrência. Porque o que vai diferenciar o valor da consulta de vocês é o que vocês têm a oferecer. Então vejamos, são dois tipos de técnicas de leituras importantes que vocês não podem esquecer. As objetivas e as subjetivas. As objetivas, gente, são as técnicas que correspondem a tudo que você estudou de tarô, tudo que você aprendeu. Ela é racional, ela é direta, ela é linear. É a sua bagagem de informação. É aquilo que você absorveu ao longo do curso, comigo, com o que vocês veem na internet, com os livros que vocês adquirem. Então, é tudo que você estudou e aprendeu sobre tarô. A segunda técnica de leitura são as objetivas. São as leituras que brotam da sua intuição. Então, são as leituras que elas vão se desenvolver ao longo do tempo. Às vezes eu ouço professores dizendo que eles jogam tarô sem precisar do tarô. Não sei como isso é possível, né? Eu não posso imaginar jogar tarô sem eu pegar no meu deck de cartas, sem eu poder baralhar, sem eu poder entender e ver a carta que vai sair para mim. Então, quando eu ouço isso, eu fico até um pouco assustado, porque eu não imagino que isso seja um jogo de tarô. Mas, enfim, cada um partilha daquilo que tem como conhecimento e daquilo que acredita. Vai das pessoas seguirem ou não, né? Vocês têm o direito de escolher. Então, vejamos,
É tudo que acontece sem alarde. Até escrevi aqui. As intuições se manifestam naturalmente. Aonde que isso entra dentro de tudo que nós já aprendemos? Lá no início, eu falei para vocês do detalhe do detalhe. Então, digamos que vocês tiram uma carta. Vamos dar um exemplo aqui. Então, nós temos aqui 8 de espadas. O 8 de espadas é essa figura presa, amarrada, com os olhos vendados e várias espadas atrás. Então, se a gente for dentro do conteúdo técnico, nós sabemos que essa carta representa o elemento espadas, relacionado ao ar e coisa parecida. Mas a gente vai analisar tudo que nós temos aqui. Temos um rio que corre aqui aos pés dessa figura. Então, nós podemos entender que muito desses conflitos que existem dentro dessa carta está dentro do campo emocional. É o que me chama a atenção nesse momento. Mas vai que vocês olham e entendem que tem um castelo lá no fundo. E é o castelo que vai chamar a sua atenção. É o castelo que vai brotar a resposta para você. Isso é uma leitura intuitiva. É quando você olha para a carta e bate os olhos e aquilo salta a você, aquilo te chama a atenção. Então, isso acontece ao longo do tempo. De acordo com você vai praticando, essas manifestações, elas se tornam mais presentes. Isso faz com que você entenda que uma leitura colabora com a outra. Então, a leitura objetiva, ela colabora com a subjetiva. Elas estão juntas. Porque, gente, se vocês pararem para pensar, é impossível você fazer uma leitura como tarólogo profissional. Digamos que você tem uma agenda de 10 leituras por dia, e você usar a sua intuição nessas 10 leituras. Vai chegar uma hora que vai falhar. Por isso que uma, ela completa a outra. Dentro das leituras objetivas, por exemplo, as leituras objetivas por elementos, você vai identificar a causa do problema do seu consulente. Porque muitas vezes, acreditem, as pessoas vão chegar até vocês e elas não vão falar dos problemas delas. Por vergonha, ou testando você para saber se você é um bom tarólogo, ou é do perfil dela mesmo de não falar, de ser aquela pessoa muito monossílaba, que vai respondendo sim ou não quando você lança a pergunta para ela. E é normal e está tudo certo. Então, um bom tarólogo, ele identifica os 4 elementos dentro das jogadas e eles identificam a causa. Nós tiramos aqui ainda há pouco o 8 de espadas, né? Então, quando você tira o 8 de espadas para o teu consulente, para identificar qual é o problema, você vai entender que essa pessoa está presa a milhões de questionamentos, milhões de ideias do qual tem tirado ela do plumo. Então, você sabe que a partir desse momento você vai tentar libertar a sua consulente desse mundo de pensamentos, de ideias, de conflitos que ela está vivendo. Aí você identifica. Então, você não precisa chegar e falar para o seu consulente, então tá bom, então me diga, o que é que está acontecendo com você? Quando você abre o tarô e você tira e faz uma leitura objetiva por elementos, você identifica que essa pessoa está com um conflito de ideias, está com pensamentos problemáticos e que são muitos. Né? Vejamos aqui, 8 de espadas, olha quantas espadas nós temos atrás dela, quantos conflitos ela está vivendo, emocionais, pessoais. Então, a partir daí, você começa a destrinçar a sua jogada. E você mostra o quanto você é competente e o quanto você é profissional. Então, vamos entender exatamente as leituras objetivas, para ficar mais claro para vocês. As leituras objetivas podem ser positivas, negativas, por elemento ou por símbolos. Nós já aprendemos isso lá no começo, o que são as leituras, mas eu vou fazer um resumo para vocês. As leituras positivas, você olha para a carta e vê o melhor dela, o melhor do arcano. Por exemplo, eu separei aqui para vocês, carta do Sol, né? É uma carta positiva que mostra um novo caminho surgindo, novas possibilidades, o calor da emoção que vai trazer para você os resultados que você busca. Temos aqui 5 de paus, defenda aquilo que você acredita. Temos aqui os 3 de espadas, é hora de você escolher com o coração aquilo que para você é importante. Então, são 3 cartas que nós temos uma leitura positiva. E o tarólogo, gente,
principalmente quando a gente está no começo, é muito complicado porque a gente vê milhões de informações. Que o negativo da carta é quando a carta sai invertida. Mas quando você vê que as cartas têm informações positivas e negativas, não faz sentido. Ah, eu leio só quando ela é negativa, quando ela está invertida. Então quer dizer que todas as cartas são positivas e todas as informações vão ser maravilhosas? É essa a imagem que você vai passar para o seu consulente? Não. E é preciso se ater. Leituras negativas, né? O negativo representa o problema, a dificuldade. Então, nós vejamos aqui, nós vamos identificar aqui, através dessas cartas, a dor, o problema, o impasse, o desafio, que é carta do Sol. Qual seria o negativo disso aqui? Qual seria o problema através da carta do Sol? Medo de seguir em frente, medo de evoluir, de sair da estagnação, de crescer. Qual seria o negativo do 3 de espadas? É não querer fazer a escolha, por mais que isso te machuque, medo de decidir por si só, medo de fazer a escolha. Qual seria o negativo do 5 de paus? Brigar por algo que não vale a pena, fazer brigas e demandas daquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Então vocês vejam, nós temos 3 visões, né, negativas das cartas aqui presentes, como nós já falamos, 3 visões positivas. Então isso faz parte. Na leitura negativa, ela vai revelar o pior que vem através do arcano. Então você precisa, sempre que você for fazer uma leitura, entender quando você passa uma mensagem, mas os alertas que podem aparecer dentro dessa carta. Então, se a sua consulente faz uma pergunta, né? Estou pensando em mudar de emprego. Será que é o momento? E sai o 5 de espada, o 5 de paus. Você vai dizer para ela o seguinte, olha, quando a gente deseja algo, a gente precisa brigar por ele, ir atrás, defender aquilo que a gente acredita. Mas você vai trocar 6 por meia dúzia? Você está certo dessa demanda? Será que essa nova fase, esse novo empenho, essa nova guerra que você vai travar, tentando conquistar um novo espaço, vai ser rentável para você? Trouxemos aqui uma informação positiva e um alerta. E é preciso sempre ter essas duas visões para que seus consulentes depois não digam que ele não foi orientado. Porque dentro das leituras de tarô, você vai encontrar todos os tipos de clientes. Nessa questão aqui do emprego, veja bem. Então vai chegar o consulente para você e vai dizer, tarólogo, eu estou pensando em mudar de emprego. Né? Eu sou padeiro, trabalho numa panificadora há muito tempo, e estou pensando agora em entrar no ramo de confecção. É uma proposta boa, minha amiga trabalha lá, vai me colocar lá, vou ganhar o dobro. Daí, gente, vocês têm que trazer essas duas informações, porque se você falar para o seu cliente assim, olha, é uma grande possibilidade que vai dar certo. No dia seguinte, ele vai lá e pede as contas no emprego, vai para o novo, vê que não era aquilo que ele imaginava, ele vai falar para você, mas você não disse que era para mim? Não, eu não disse para você, eu disse que quando você acredita em algo que possa dar certo, lute por ele. Lute por ele. Mas saiba que você está saindo do ramo da panificação para o ramo da confecção. Você tem intimidade com o ramo da confecção? Você entende como esse mercado funciona? Você já trabalhou nisso antes? Então você tem que trazer esse alerta, dizendo assim, olha, é preciso lutar por aquilo que acreditamos, mas saber exatamente o que nós estamos fazendo. Então, sempre que vocês fizerem uma leitura, traga essas duas possibilidades, esses dois cliques, para que seu cliente possa refletir, porque a decisão é dele. E agora, vamos entender um pouquinho melhor sobre as leituras subjetivas, que são aquelas que você desenvolve ao longo do tempo. As leituras subjetivas são desenvolvidas ao longo do tempo e ela pode ser leituras por intuição, leitura por inspiração e por inspiração mediúnica. Bob, o que seria isso? Nas objetivas é tudo muito técnico, é muito prático, é muito fácil de entender. Já nas leituras subjetivas, vejamos,
As por intuição. Intuir é o amadurecer com o tempo. É quando você começa a jogar tarô e você começa a desenvolver e pegar habilidade com as suas cartas, e sempre que você tirar uma carta, né, que você abrir um jogo, seja para você, para alguém ou só por prática, que você pega essa carta, sempre algo vai te chamar a atenção. Sempre algo vai intuir dentro de você. Então, uma hora vai ser a roupa do pajem, outra hora vai ser o cajado do pajem, outra hora vai ser essas 3 pirâmides ao fundo. Tá, mas eu estou falando das 3 pirâmides na versão do tarô de Waite. Mas no tarô que você for fazer a sua jogada, sempre vai haver algo que vai te chamar a atenção. É onde a sua intuição vai piscar. E ali você vai encontrar a sua resposta. Por quê, gente? Quando você quer desenvolver músculos, você vai para a academia. E quando você quer desenvolver a intuição, você vai praticar o tarô. E acreditem, cada vez que você pratica, cada carta que você olha para ela, pode ser 1000 vezes a carta do sol. Serão 1000 insights diferentes que você vai ter toda vez que você pegar a carta do sol. Sempre vai ter algo que vai te chamar a atenção. Muitas vezes, por que o girassol não está voltado para o sol, está voltado para a figura? Outra hora o que vai te chamar a atenção é a bandeira na mão da criança. Outra hora o que vai te chamar a atenção é a criança que está nua. Quando é que você sabe o que vai te chamar a atenção? Quando você lança a pergunta. O tarô tem respostas infinitas. Ele tem muito mais respostas do que perguntas. Então, sempre que você lançar uma pergunta, algo dentro da carta vai te chamar a atenção. A roupa das figuras, o mastro, o fundo, o céu, o castelo, o lago, o rio. Sempre associado aos 4 elementos. É onde a gente passa a entender que o tarô está na vida. Então, quando você entende a sua vida e você associa o tarô, você entende o tarô. Quando você levanta, tem uma ideia. Espadas, quando você está na fila do ônibus para pegar a condução e você olha para alguém e aquilo manifesta uma sensação de carinho, de nossa, que pessoa bonita, que pessoa querida. Copas, água. Ou quando você sente raiva do motorista do ônibus que não parou para você ou parou longe, ou espirrou água em você. Águas, ódio. E quando você está andando assim, você fala, poxa, eu tenho que apertar o passo. Senão eu vou chegar atrasado no meu trabalho, eu não vou conseguir bater o ponto. Paus, fogo, movimento, ação. E quando você chega no final do mês, você fala, olha, recebi meu salário, que bacana, recebi um aumento. Ou então quando você fala, poxa, estou bem de saúde, estou legal, ouros, terra. Tudo está associado, gente, aos 4 elementos. Não tem como ser diferente. E dentro desses 4 elementos, tudo está associado ao tarô. Então fica muito mais fácil de você fazer essas associações. Outro ponto que vocês precisam entender. As leituras por intuição, elas não acontecem do nada. Você precisa provocar o arcano. Carta dos Enamorados, riquíssimas informações, né? Quando você tira e lança uma pergunta e sai a carta dos Enamorados, você vai olhar para a carta e você vai ver o que vai te chamar a atenção. Muitas vezes, gente, o que vai chamar a atenção é a serpente que está aqui atrás da Eva, é o fogo que está atrás do Adão, é o porquê as figuras estão nuas, é o anjo que está atrás. Então, a sua intuição ela é provocada. Você olha para o arcano, em vez de você já ir para a sua leitura objetiva, deixa que a sua intuição fale com você. Ocorre que agora vocês precisam entender que a intuição ela pode falhar. Então, eu falo muito para os meus alunos, não conte com a intuição. Porque eu faço leituras por intuição, porque... Gente, nem todos os dias nós temos a capacidade de você ficar zen, de você deixar os seus problemas de lado, de você conseguir separar tudo e fazer uma boa leitura. Você aí do outro lado vai falar, mas um profissional tem que saber separar. Tem, mas nós somos seres humanos, nós erramos. A gente acaba se envolvendo com tudo e com todos. Então, quando você aposta só na sua leitura por intuição, você vai acabar no mundo da lua. Por que a leitura objetiva
ela se associa às leituras subjetivas, porque você leu, você fez o primeiro atendimento, segundo atendimento, tudo por intuição. Terceiro, no quarto você está exausto, porque foram 3 problemas diferentes que demandaram questões que mexeram com você. Então chega no quarto, a sua intuição vai falhar. E daí? Você vai falar asneiras para o seu consulente? Ou você não vai atender? Não, gente, você é um profissional e você trabalha para ter a sua remuneração no final do dia, né? No final da consulta. O que você vai fazer? A leitura objetiva. Daí você vai olhar, vai fazer a pau, vai matar ali, ó, vai destrinchar todas as informações que o tarot traz para você e o seu consulente vai embora feliz, mesmo você estando cansado, com problemas pessoais, com coisas para resolver, mas você vai sentar e vai fazer aquela super leitura. Então isso faz muita diferença. Leitura por inspiração. Ler as cartas do tarô não é desenvolver uma relação ou uma conexão com a espiritualidade. Aprender as cartas é buscar uma capacitação profissional. É básico. Ah, é porque eu estou lendo as cartas porque eu quero ajudar as pessoas à minha volta. Não. Desista disso. Vai fazer outra coisa porque não vai acontecer. Você vai engavetar, você não vai fazer. Nós temos que entender que nós somos movidos à troca. Seja ela financeira, seja ela de gratidão, de elogios. Nós precisamos disso. Então, você tem que entender que esse curso de tarô que você vai fazer lá da plataforma Hotmart do Bob, ou essa oportunidade que você está tendo comigo hoje aqui dentro da plataforma do YouTube, é um objetivo só. Aprender a jogar tarô para ganhar dinheiro. Porque se você não se vê dessa forma, não faz sentido. Ah, eu vou fazer engenharia porque eu quero construir milhões de casas populares sem receber nada em troca. Você não vai fazer isso. Porque eu quero aprender medicina, porque eu quero salvar vidas sem receber nada em troca. Como é que você vai sobreviver? Para que eu possa estar aqui hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, hoje é o dia que eu passo o dia inteiro gravando com vocês. Isso porque nas minhas redes sociais já coloquei as cartas da semana para que as pessoas escolham. Eu tenho um roteiro gigante aqui para gravar depois. Então hoje eu passo o dia aqui. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter suporte financeiro, que mantenha a minha estrutura de internet, a minha estrutura da minha casa, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o meu celular, tudo que eu tenho. Eu preciso de dinheiro. Então, não caia nessa esparrela de falar, eu quero aprender a jogar tarô para salvar o mundo. Você não vai conseguir salvar o seu, quanto mais o mundo. Então, aprender a jogar tarô é uma capacitação profissional. Ponto. E isso tem que ficar bem claro. Haja vista, gente, que nós temos o Código Brasileiro de Ocupação de Esotéricos e Cartomante, número 516805. Nós somos vistos como profissionais. Quando eu deixei o judiciário do qual eu trabalhei por 29 anos, eu já falei isso antes, eu me tornei um tarólogo profissional. E as pessoas quando falam comigo, você vê cartas? Não, eu sou um tarólogo profissional. Eu tenho registro da CBO e eu cobro pelas minhas consultas. Mas você cobra, mas não é um dom, não. Tarô não é um dom. Eu não nasci tarólogo, eu fui estudar tarô. Eu fui aprender como funciona. Então, o tempo que eu disponibilizo para atender você ou quem quer que seja, ele é remunerado. E a minha hora custa R$200, R$500, R$1.000, o que o valha. Vai de cada um. Mas esse é o meu horário, é meu tempo, é minha hora trabalhada. E eu tenho que cobrar por ela. Então, para que eu possa estar aqui hoje fazendo isso com vocês, eu tenho que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Nada é de graça, gente. Não tem como a gente fazer milagre. Então, esteja bem certo disso. As leituras por inspiração é quando você sente ou percebe a benfeitoria espiritual. Daí, gente, não é aquela coisa de você olhar e um detalhe do detalhe mexer com você. É quando o seu sexto sentido fala. É quando você sente algo, até arrepiei agora, quando você sente algo que é preciso falar. Eu não sei se eu já disse para vocês, toda vez que eu vou fazer uma leitura com alguém, principalmente no presencial, mas eu faço isso com todos,
Eu peço antes da pessoa, de eu abrir o celular ou dela estar aqui comigo, que o meu anjo da guarda se conecte com o anjo da guarda da minha consulente, para que se ele tiver alguma informação que ela precisa saber, que ele traga durante a jogada. Então, isso são as inspirações que acontecem ou não. Durante o dia pode ser que aconteça numa consulta ou outra, mas elas nem sempre são presentes. Elas não vão fazer parte do seu dia a dia profissional. Então elas vão acontecer naturalmente. Isso não é regra. Então chegamos agora nas leituras por inspiração mediúnica. Então vamos deixar claro que intuição não tem nada a ver com mediunidade. Então uma coisa é uma coisa, intuição é outra. A inspiração é quando você olha para a carta e algo te chama atenção, seu sexto sentido traz ali. Gente, vocês sabem que vou usar essa carta aqui, o inverso. Quando você vai ter quando a leitura por inspiração vai se manifestar em você. Numa jogada, às vezes, você olha para a figura, é que esse tarot de Waite aqui não tem borda, mas muitas vezes, dentro de uma leitura, isso aconteceu comigo. Uma consulente veio dizendo que ela estava cheia de problemas, que ela não aguentava mais, o casamento dela estava por um fio, a empresa estava na beira da falência e que os filhos dela não suportavam ouvir os filhos dela, não suportava ninguém que ela sabia o que fazer. E quando eu tirei a carta, eu não lembro que carta era, mas o que me chamou a atenção, o que veio de dentro de mim, que olhava e saltava meus olhos, era aquela borda branca, essa aqui. Eu olhei e falei para ela, sabe que você está precisando? Se isolar. Porque a borda branca para mim parecia um quarto branco. Sabe aqueles quartos das pessoas que ficam isoladas ali, cheio de espuma? E eu falei para ela, olha, você precisa parar. Parar tudo. E você precisa de se isolar. Você precisa de um tempo para você. Como se você entrasse num quarto branco e não visse ninguém, não ouvisse ninguém, não falasse com ninguém. Que você ficasse ali consigo mesmo, para você entender o que é que você quer para sua vida. Se realmente esse casamento é o que te faz feliz, se essa empresa é o que você precisa manter, se esses filhos estão seguindo a cartilha como tem que ser, então você precisa desse tempo para você. Isso é uma leitura por inspiração. O que me veio ali naquele momento foi a moldura branca da carta. Então, gente, é tentar entender quais são as informações que vêm para você. As técnicas que você olha, você estudou, você sabe. As por intuição, que ao longo do tempo você vai percebendo o detalhe do detalhe. E são essas, então isso você desenvolve ao longo do tempo. Agora, nas leituras por inspiração mediúnica, elas não têm controle. E a gente precisa entender uma coisa. Isso é comum? É. Mas isso acontece quando? Quando você já tem uma conexão religiosa, espiritual, quando você desenvolve algo nesse sentido, quando você segue uma doutrina, né, espírita, kardecista, umbandista, candomblessista. Então, quando você já tem essa relação, claro que você vai fazer as suas leituras de acordo com aquilo que você acredita. Você tem um referencial teórico para suas leituras objetivas e você vai trabalhar de acordo com os preceitos da sua religião, seja ela qual for. Então, é comum isso dentro das pessoas que seguem essas matrizes de religiões africanas, espíritas. Então isso vai acontecer de acordo com os preceitos religiosos de cada um. É regra? Não. Cada um segue dentro daquilo que acredita. Essas são as duas principais leituras que vocês precisam carregar para a vida profissional de vocês dentro do tarô. Identificar toda e qualquer leitura objetiva, porque você vai fazer uma bagagem de tudo aquilo que você estudou, e permitir que as leituras subjetivas se desenvolvam ao longo do tempo na sua carreira profissional. Isso não vai fazer de você um macumbeiro,
não há problema nenhum quanto a isso, mas isso não vai fazer de você obrigatoriamente ter uma relação maior com a espiritualidade, porque o tarô está presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E você vai identificar isso através de uma leitura técnica ou de uma leitura de intuição, inspiração e inspiração mediúnica, ok? E agora a gente vai seguir com as nossas tiragens de cartas, vocês vão entender as famosas cartinhas, né, quando a gente tira uma única carta, as leituras de 2 cartas e as leituras de 3 cartas, ok? Beijo do Bob.